Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, estamos gravando esse vídeo mais precisamente às 2h10 da tarde do horário oficial de Brasília. Eu falei orificial, não é essa aí, né? Horário oficial de Brasília, só no dinamarquês que junta palavras. Gravando a edição de número 610 deste canal para falar um pouquinho do que rolou nesse final de semana moiado. Muito moiado, diga-se de passagem. Acho que só na Nasca que não choveu. Mesmo assim, deve ter chovido. Caiu gotas de orvalho. Pareceu límpido aquário mergulhar. Acabei de misturar duas músicas. Grande Prêmio da Holanda. Max Verstappen de novo. Nona vitória seguida na categoria, igualando um recorde que pertence a Sebastian Vettel também e a Alberto Ascari, anos 50. Para você ver como foi importante ou qual a importância desse feito do holandês, que na frente de um autódromo que não dava para levantar o braço para torcer de tanta gente que estava lá, com estacionamentos de bicicleta lotados, né, aproveitando que o país é uma panqueca em termos de altimetria, Max Verstappen encaixou mais 25 pontos na concorrência. O show era para ser maior, se não fosse o Alonso surrupiando a volta mais rápida antes da segunda chuva, quando as equipes ali avisaram, falaram assim, meu filho, agora se tiver gastar de pneu, você gasta agora, porque vai chover daqui a 5 minutos. E o Alonso foi lá, encaixou duas voltas mais rápidas, uma atrás da outra, e roubou o pontinho do final de semana perfeito do Verstappen. O Sainz operou um milagre, fazendo um quinto lugar e segurando o Hamilton ali no final da prova. A Ferrari, final de semana não, mas a sexta-feira inteira fazendo tempos acima do 10º lugar. Era o sexto carro, fácil. Até a própria Ferrari reconheceu isso. O Leclerc bateu, né? Deu umas trombadas lá na largada, acabou ficando com o carro avariado. Não pôde fazer muito mais do que aparecer ali na sexta colocação logo depois do início da chuva. Na hora que a pista secou, aí esses pontos de aerodinâmica que o carro perdeu acabaram ficando evidentes e como tardou a chover, a Ferrari tentou estender a permanência do Leclerc até, né? Vai que chove. Esse vai que chove foi só 20 voltas depois do que o Leclerc abandonou. Ou seja, se ele tivesse lá na pista, fatalmente tomaria uma volta. Alonso em segundo, Gasly. Afeito sempre é uma corrida maluca, terceira colocação. Quase perdeu por causa de teimosia, por causa de um erro lá no limitador de velocidade nos boxes. Mas conseguiu ali se recuperar muito em função também da punição do Pérez, que tomou 5 segundos por causa de limite de velocidade do box também. Foi naquela hora do aguaceiro. Tava com pneu intermediário, ele ia parar para colocar o pneu de chuva extrema. Só que na hora que gentou no freio, meu querido, o carro saiu arrastando no muro, né? Quase que perdeu a corrida ali. Ainda bem que o muro tem aquela entradinha para desviar, porque se ele passa reto, ele ia entrar no meio do box da Ferrari. Graças a Deus aconteceu aquilo de ter aquele murinho lá. Se é, por exemplo, um pit que você chega quente, tipo Itália, e junta no freio e o carro não para, Deus às vezes faz as coisas com algum motivo, né? Aconteceu lá na Holanda, onde tinha um murinho ali para jogar o carro de volta para a pista de rolagem. A Haas, na chuva, é aquele dogão musculoso do meme. No seco, é aquele doguinho amarelo, bonzinho, você passa a mão, tá lá na porta do açougue esperando o osso. Não deu para o Magnussen. O Magnussen não conseguiu segurar o carro ali na zona de pontuação, muito em função do acidente do Sargent, que causou o safety car e juntou todo mundo. Porque ele tinha, naquele momento ali do safety car, 7 segundos de vantagem para quem vinha atrás. Na sexta colocação, poderia ser ultrapassado, porque demorou para chover, seria ultrapassado. Mas não ia perder 6 posições em 6 voltas.
Então, daria ali, por exemplo, nessa segunda leva de chuva, talvez, quiçá, né, aí começa o C a jogar, né, a correr de Fórmula 1 também. A Red Bull tem mais do que o dobro dos pontos da Mercedes. Mercedes é essa aqui. Ô, Mercedes. Vocês cochilaram na estratégia ontem. Olha, Mercedes e McLaren, acho que, sei lá, devia estar aproveitando ali a maresia, né? Maresia. Eu tô musical hoje, gente. Tem um monte de música na cabeça. Maresia, Acorda, né? Põe a fumaça na cachola, porque, pelo amor, vai dormir assim lá longe, né? O, o Toto Wolff, pau da vida, não é de, de se estranhar, porque o carro tava bom. O Hamilton veio se recuperando ali, depois de. Ele veio de 13º, subiu um pouquinho, aí teve a estratégia errada, caiu para 16º, o Russell para 18º. Colocaram pneus duros no Russell para ele ficar na pista, né? E continuar ali fazendo voltas mais rápidas. Aí depois o Hamilton acabou pegando o Russell na relargada. Na relargada não, antes da chuva. O Hamilton passou, choveu, aí coloca pneu intermediário e aí o resto você já conhece. O Russell deu um passão, mais um passão no Albon, que o Albon tá procurando o Russell até agora ali na relargada na chuva. Mas depois foi se tocar roda com roda ali com o Norris de corrida, completamente de corrida. O Norris não fez nenhum movimento brusco para igual, por exemplo, o Verstappen fez para jogar o Gasly para cima, lá na curva 3. Não teve nada disso no Norris. Também os comissários, né, quando vê aquela do Verstappen de jogar o Gasly para cima, fizeram isso aqui, né? Eu não lembro se foi o Gasly ou se foi o Albon agora, eu acho que foi o Gasly. Mas né, ninguém viu os comissários, né? Ninguém. Nossa, é o que? Ah, Verstappen, nem sei quem é. E depois, obviamente, não teve. Foi investigado, mas não tinha que tomar ação nenhuma com o Norris. Ele não fez nenhuma manobra brusca ali. No campeonato de pilotos, são 138 pontos de vantagem de Verstappen para Pérez. Por causa de 9 pontinhos, a chance do campeonato vir em Singapura não é mais possível. É um evento impossível, porque na diferença de pontos ali fica faltando 9, contando que o Verstappen faça os 52 nessas duas próximas provas, né, com Singapura incluso, e o Pérez não pontue, não faça 0 ponto nessas duas provas. Então ficariam faltando 9, porque a diferença seria 199, que seria necessário, ele faria ali no máximo 190. E aí, obviamente, se isso acontecer, né, do Verstappen ganhar as duas e pontuar tudo, e o Pérez não fazer nenhum ponto, chega no Japão, o Verstappen precisa fazer o 8º lugar. Ou seja, né, a gente já está falando isso aqui desde a Espanha, que o campeonato já acabou. Não tem chance. Agora é saber quando que o Verstappen vai conquistar o campeonato e se a Red Bull vai fazer o 22/22. Porque se depender do senhor Sérgio Pérez fazendo essas classificações de quase 1,5 segundos atrás do Verstappen e uns errinhos besta, tudo bem, né? Caiu o Toró lá, rodou. Aí ele, Hamilton, Tsunoda, o Chu, Chu ação igual trem ali, descarrilhado na freada. O Bottas também errou. Teve bastante gente que saiu da pista naquele momento ali, que realmente não tinha como ter corrida de Fórmula 1 naquele temporal que caiu lá em Zandvoort na volta 60, né? Não tinha jeito. E, porque os pneus azuis, né? Não é nem questão do pneu azul, não ia ter visibilidade, simplesmente como não teve, né? A gente vai falar depois na corrida da Fórmula 2 no sábado. Campeonato é esse, o Alonso, 7º pódio em 13 corridas. Que campeonato faz esse senhor Fernando Alonso? Tem só 121 pontos de vantagem para o Stroll. É a segunda maior diferença entre pilotos de mesma equipe em pontos na temporada. Porque o Hamilton por Russell ele tá na casa de 50. O Gasly, o Ocon, não chega nem a 20, né? Por causa da Alpine, que, né? Apesar do Gasly ter feito um pódio, subiu para 10º no campeonato.
Mas a segunda maior diferença de pontuação é justamente Alonso e Stroll, ou seja, é o baile, né, que Verstappen e Alonso estão dando nos seus companheiros de equipe nessa temporada. E para Alfa Romeo e AlphaTauri, falar em AlphaTauri, Alfa Romeo e AlphaTauri, né, segue o jogo. Não conseguiram pontuar, mas o Liam Lawson, dentro do que se resolveu em circunstâncias para ele fazer sua estreia na Fórmula 1, foi bem. Ficou na pista, ganhou posições no aguaceiro ali na mini sprint, e agora conhece o carro para chegar na Itália. Tomara que tenhamos tempo seco para que a gente veja, né, o real Liam Lawson, neozelandês, lá na AlphaTauri. O Ricardo já teve a sua cirurgia ontem mesmo, operou ontem de manhã, vai ficar um tempinho de molho. O Stroll voltou em 2 semanas. Se for realmente 2 semanas, o nosso querido Ricardo tem chance de voltar em Singapura. Agora precisa da liberação dos médicos. Singapura, circuito de rua, muita curva para lá e para cá. Pancada no muro, né? Tem que dirigir encostando no muro em alguns pontos lá. Ou seja, muito provavelmente o senhor Ricardo só volta no Japão. Mas tem chance de voltar em Singapura. É isso, gente. Campeonato de uma nota só. Verstappen desbundado lá na frente. Não tem outro termo, perdão, né? Tomara que não caia esse vídeo depois lá no YouTube. E o senhor Sérgio Pérez que se aguente ali com seus 33 pontos de vantagem para o Alonso, porque vai precisar. Olha, se o Pérez perder esse vice-campeonato com o carro que tem na mão, o Helmut marcou na hora. Desce dos Alpes austríacos e vai do cume do pico até na base onde está o escritório da Red Bull, na base da voadora. Ele vem igual, né, aquele... como é que chama? O Liu Kang. Né? Vem lá de cima, né? Esse na verdade é o Raiden, né? O Liu Kang faz outro. Mas vocês entenderam, ele vai vir na pernada e vai dar de cima para baixo em cima do Pérez. Se ele perder esse vice. Eu não queria ser o Sérgio Pérez se eu perdesse esse vice-campeonato, né? É isso. Na Fórmula 2 tivemos só uma corrida nesse final de semana por virtudes, né, no começo da corrida, o Kushmaini e o Bochum tava um debaixo do outro, literalmente, na pista. Grande esforço, inclusive, da equipe dos dois de colocar os dois carros a postos para correr no domingo. E ninguém entre as 4 primeiras posições fez um mísero ponto na corrida do domingo, que foi a hecatombe em termos de corrida, né? Chove, seca, mas aí pega, fica aquele tempo, né? Chove, não molha, muito vento. Prema, você vai fazer double stack, você presta atenção se apertou o pneu, né? Porque só esqueceram de apertar as duas. Eu nunca vi isso. As duas rodas traseiras. Já vi escapar, teve na Indy ontem, né? Escapar uma roda traseira lá do Ericsson. Mas as duas ao mesmo tempo é a primeira vez. Parabéns. 2 palavras para a Prema, que jogou ponto fora. E numa diferença que está só de 12 pontos do Pourchaire para o Vestir, numa corrida que o Pourchaire bateu e aí saiu amparado pelos fiscais, deixar de fazer 6 pontinhos que seja é muito, né? Porque deixou de diminuir a diferença, essa que é a verdade. E o Asa, Durham, olha, dos postulantes ao título, a corrida para pagar no domingo. Bom para Enzo Fittipaldi, que fez seus 6 ponticos lá, pontuou mais, inclusive, do que o Vitor Martin, na sua guerra pela 4ª colocação ali, dá para pegar o Durham. Ouso dizer que dá para pegar o terceiro, porque estamos falando de apenas, entre aspas, 30 pontos, faltando 2 rodadas duplas. Dá. Fazer 15 pontos a mais do que o resto não é muito difícil, mas precisa a classificação. E a classificação do Sr. Enzo Fittipaldi não foi lá muito auspiciosa na sexta-feira, vamos combinar. Mas ele está lá com seus 104 pontos contra 168 do Pourchaire, 156 do Vestir, e o Asa 134, Durham 130 e o Vitor Martins, o famoso francês, 122. A ver o que o Enzo vai arrumar ali. A gente torce para ele ficar em quarto para arrumar os pontinhos da superlicença, porque aí se coloca
para ser um piloto de testes. Não vai brigar por vaga na Fórmula 1, a não ser que chegue com um caminhão de dinheiro para comprar uma vaga na AlphaTauri ou na Audi, porque ao que tudo indica, o Drogovic entrou de sola lá na vaga do Schuh, sabendo que não vai rolar nada pelo lado das Tomate. A gente avisou, né? Avisamos aqui no final do ano passado. Falei, olha, cara, de todas as opções, Aston Martin era a pior. E ele foi nela. Injetou grana lá, comprou a vaguinha, tá andando de Fórmula 1, se mantendo a superlicença ativa, mas efeitos práticos para a carreira, zero. Sorte dele que conseguiu fazer o nome. Sorte não, competência dele que ele fez um nome bom lá nos testes com a Maserati na Fórmula E, porque aí tinha opção. Mas parece que os patrocinadores brasileiros, né? E aí, obviamente, vem em função da escola Alpine, que tem o Bortoleto também lá na jogada, ou seja, o Chu que se coce. Agora, o Chu está descartado para uma vaga na Fórmula 1 no futuro? Não, porque o dinheiro chinês também não é pouco. Aí o problema ali é quem paga mais, né? E a dona Williams, bóvio, né? Não óbvio, bóvio, que vai querer uns trocos. Principalmente se perder o álbum, né? Porque aí vai precisar de dinheiro mesmo. O álbum, se for para a McLaren em 2000, a McLaren não, perdão, se for para a Ferrari em 2024, né? Numa provável saída do Sainz, possível saída do Sainz, né? Melhor dizendo, aí a Williams abre duas vaguinhas interessantes ali, porque é uma equipe em reestruturação, fez um carro que não é medíocre e é um carro que dá para dar as golfinhadas, vulgo que o álbum fez na corrida ontem. Caiu, foi lá embaixo, se recuperou no seco maravilhosamente bem, voltou a andar em sexto e aí que choveu, oitavo e tá ótimo, 4 pontos para Williams no final das contas, a famosa montanha-russa. E fez uma classificação boa, né? Diga-se de passagem. E depois das paradas estava andando em sexto, sendo que Pérez e Sainz ultrapassado, completamente normal. A Williams em sexto naquela altura da corrida. Sorte para os brasileiros e a gente falou tudo isso para falar que o Enzo Fittipaldi no máximo vai ter uma vaguinha de piloto de testes ano que vem. Esse homem, esse autogerador de combustível chamado Scott Dixon, isso é um caso a ser estudado. Largou em 16º, foi punido e só veio naquela fase estou em Milwaukee, primeira vitória em 2001 pela PacWest. Tira o pé 400 metros antes da curva, para o carro vir rolando. Aí vem no vácuo, não precisa ficar tentando ultrapassar em oval curto toda hora para não perder tempo. Ou seja, dicção da massa. Segunda vitória consecutiva e é o único neste momento que pode tirar o título de Alex Palou, que terminou na 7ª colocação. Na dele, regulamentão debaixo do braço, até porque o Neil Garden, que estava numa boníssima prova, fez a pole e... Não, fez a pole não, fez a primeira fila, né, que o pole foi o McLaughlin. Bateu, voltando 50 voltas. Aí, feliz 2024, Joseph Newgarden. Teve gente, semana passada, não vou falar quem, que saiu adventando a possibilidade do Newgarden correr de Fórmula 1 na Williams. Ah, porque vai entraria no lugar do Sargent, que também é americano, por causa dos patrocinadores. Agora, olha para papai aqui. Tem gente mais nova na fila. E o próprio Newgarden falou que não ia para a Fórmula 1 para correr em meio de pelotão. Atual campeão da Indy 500. Disputando o título até a antepenúltima prova contra um Alex Palou endiabrado. Vai fazer o que na Fórmula 1? Pode acontecer? Pode. Vaca voa de vez em quando na Fórmula 1, no automobilismo. Por que não Joseph Newgarden aceitar uma proposta dessa? Agora, como diria Padre Quevedo, sempre colocamos ele aqui nesse canal, altamente improvável que isso aconteça. E o Dixon é isso, meu querido. Abriu 1 milímetro, ele transforma em quilômetro. Foi embora. Foi embora sim, né?
Final de prova tava lá, tateando o pato, né? O Malucas, olha, vamos prestar atenção nesse Malucas, é o segundo ano consecutivo que ele anda bem em gate, um oval técnico. O Malucas com um carrinho melhorzinho vai dar trabalho. Ao que tudo, perdão, indica, o Malucas estaria ali para abocanhar a última vaga na Andretti. Porque o Grosjean dificilmente vai ficar, o De Francesco vai se arrumar com o Dale Coyne, o, o Rossi já tinha saído ano passado, né? Mas o, o Ericsson tá chegando. Aí ficaria Ericsson, Colton Herta, o Kirkwood, que tá bem, ganhou 2 provas esse ano, não tem por que tirar, e o Malucas. Olho no americano. Um piloto para a gente observar no que vem. E com essa diferença de mentalidade da Andretti, é um piloto que pode chegar a dar algum trabalho em algumas corridas em 2024. Mas para 2023, faltando Portland e Laguna Seca, obviamente que lá em Portland, o Palou top 5 campeão. Não tem como ele perder, porque a diferença dele para o seu Dixon são de 76 pontos, né? Que são 9 ali, 76. Vamos fazer direito a conta? 74 pontos. Então, 74 pontos, o vencedor das 53 no máximo, o Paulo, se terminar em quarto, quinto lugar, abocanha o título. Precisando se liderar a volta, né? Por exemplo, se o Palu faz a pole, aí precisa de uma posição abaixo, se liderar a volta, porque aí tem as contas da Indy, mas um top 5 dá o título pro Palu. E, gente, top 5 em Portland, convenhamos, com o foguetinho que o Palu tem na mão, é só acompanhar o Dixon a prova inteira, né? Marca o Dixon de pertinho. A corrida do Palu não é ganhar. A corrida do Palu é andar do lado do Dixon a corrida inteira e se o Palu termina uma posição atrás do Dixon, é campeão. Precisa sair se matando para ganhar a corrida? Óbvio que não. Vai correr com o regulamento debaixo do braço e ele que vai ter aí umas férias bem interessantes para se resolver lá com o Sr. Zac Brown, que já chamou de tudo que é nome lá no paddock em Sandford. Se o Zac Brown xingou o Palu de isso tudo que é nome, imagina o estrategista da McLaren que não ouviu, né? E, olha, William Byron, 5 vitórias e Chris Buescher, 3 vitórias no ano, meu mundo caiu, Maísa, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Gilberto Gil. Maluco, não dá para pensar em outra música que seja de catástrofe, porque não que seja uma catástrofe o nosso Tidals ganhar, a gente torce para nosso Tidals, né? Chegou, né? O Mamute queria ganhar e acharam. Maldade, né? Eu tô chamando de Mamute por causa desse físico esbelto, lindo que ele tem de piloto de NASCAR, mas achou o Keselowski, tentou ajudar, né? E vitória, conquistou, foi 3 vitórias. Chris Buescher, a terceira vitória lá nos embalos de sábado à noite também, né? É a frase favorita de todo e qualquer cronista de automobilismo ou de qualquer esporte, né? Fala assim, e no jogo de hoje, nos embalos de sábado à noite. Porque falta também bordão, é uma festa, né? Mas estava lá, memórias póstumas para Ty Gibbs, que se tem o Christopher Bell como inimigo, não se tem o Christopher Bell como amigo, não precisa de inimigo, porque dá bump na curva lá em cima em Daytona é pedir pro cara rodar. Não se dá bump lá em cima, colega de equipe, né? E depois aí o Ryan Preece também dá um capote. A Daytona não gosta de Ryans, né? Porque foi o Ryan Newman que quase empacotou. O Ryan Blaney foi outro que perdeu a corrida que tá praticamente ganha, com o foguetinho lá da Penske, bateu. E o Ryan Preece, até falei, né, no vídeo de quinta, falei, toma cuidado, você vai perder essa vaga, mas quase que perdeu foi a vida. Graças a Deus tá bem, já foi liberado do hospital. Os capote monstro que ele tomou ali. E, bom,
que nós vamos falar de Tidos, né? Tá, dá o foguetinho na mão dele, tem mais prova em Super Speedway nessa temporada, lá nos playoffs, vai se colocar facilmente como um dos candidatos. Eu nunca achei que eu fosse viver para falar o que eu vou falar agora, mas Chris Buescher, menos 25, menos 19, perdão, atrás do líder por pontos atualmente, que é o William Byron, virtualmente classificado. Porque em 3 provas perder 11 pontos tem que estar ruim. Tem que estar bem ruim. Que aliás não são só 11, né? Ele tem que ficar acima da linha de corte. São 10, né? Porque tem o Tiddles Original, The Original Tiddles, né? Michael McDowell é o primeiro ali depois da linha de corte com menos 29 pontos. Seguido de Rick Daytona Stenhouse Jr., que não deu Daytona para ele anteontem, 31, menos 31. Kevin Flamengo Harvick, você já começa dependendo da vitória. Não que esteja desesperadora a situação, é que você não tem nenhum ponto de playoff. Tem 4 contra 8, 9 de gente que já ganhou estágios anteriormente. Então, não, assim, dá para errar na primeira prova. Da segunda para frente tem que ganhar. Se, né, não fizer uns top 5. O negócio do Harvick é fazer top 5, 3 top 5 na sequência para subir na pontuação. Senão tá fora. E Bubba Wallace, pela primeira vez, metade de Queen, porque eu tinha apostado justamente no nosso Kevin Flamengo Harvick. O Bubba Wallace surrupiou a última vaga para os playoffs. Conquistou, né? Não surrupiou. Ele conquistou a última vaga para os playoffs. E como não fez nada de pontuação, de vitória em estágio, e nem vitória no final da corrida, tem os famosos 2.000 pontos, 36. E 36 é chão, tá? É bastante chão, inclusive. O Martin Truex Jr., com os resultados da corrida de ontem, garantiu o título da temporada regular. Ele que não se aposentará ano que vem, correrá mais um ano na Gibbs. E o Danny Hamlin tá de mala e cuia para a equipe própria. Depois, né, que vai de Ford, vai fazer o que na equipe Gibbs, que é Toyota desde pequenininho. Ou seja, não dá, não pode. Assim não dá, assim não pode, como diria aquele personagem do Cacete e Planeta imitando Fernando Henrique Cardoso. Tá aí, então, repassando, Byron Truex Jr., Hamlin, Buescher, Busch. Inclusive o Kurt Busch, irmão dele, anunciou nesse final de semana que não dá mais para correr de NASCAR, se aposentou. A pancadinha lá em pouco não deixou sequelas, né? Infelizmente. Tentou voltar esse ano de tudo que era jeito, mas não deu. Não conseguiu. Christopher Bell, amigão do Ty Gibbs. Ross Chastain, que fez um post emocionado. Ajudaremos Daniel Soares, este homem. E foi, não deu. Soares foi colhido no Big One. Brad Keselowski, Tyler Reddick, Joey Logano e Ryan Blaney. As Penske se classificaram aqui, né? 11º e 12º. Estão lá na linha de corte. Tidão, Michael Tiddles McDowell, né? O Tidão, o Tidinho. Stenhouse Jr., Kevin Harvick e Bob Wallace. Bom, o canal No Vácuo fica por aqui. A gente deixa para vocês uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de estudo. Voltamos na quinta-feira para fazer prévia de Fórmula 1 de novo, que tem Grande Prêmio de Monza e tem a MotoGP correndo em Barcelona, né? Já que estamos falando de música, tem a música da Montserrat Caballé e Fred Mercury. Barcelona! Música bonita. O Fred Mercury, as vozes que a gente perde, né? Enfim, voltamos na quinta-feira para fazer prévia de um monte de coisa para vocês da primeira etapa dos playoffs da NASCAR. Grande abraço, tudo de bom, sobe vinheta. Tchau, tchau.